realmente a situação do Lula não está nada fácil. Ainda que os números divulgados pelo Paraná Pesquisas, pelo Instituto, que é um dos mais confiáveis do Brasil, os números divulgados nessa terça-feira são melhores do que aqueles números do tracking que o próprio Palácio do Planalto tem feito sobre a situação do Lula junto à sociedade. Mas essa pesquisa é devastadora para o Lula, porque pela primeira vez mostra que ele perde não apenas para o Bolsonaro, mas também para a Michele numa eventual eleição em 2026. E pior, a vantagem que ele tem sobre o Tarcísio é mínima. Os dados talvez justifiquem a insanidade das manifestações que têm marcado a passagem do Lula nos últimos dias. Os números, e aí que está alguém que sempre falou da importância das pesquisas, mostram um dado que a gente precisa entender. E aqui nós vamos entender também a razão pela qual o Cacai já disse, já divulgou, inclusive, que o Bolsonaro será condenado. A insanidade, o desespero nas hostes do crime organizado, também chamado governo Lula, essa situação de desespero ela é muito reveladora. Se elegível, Bolsonaro ganharia de Lula, mas não é só isso. A situação também está complicada para o Nine Fingers no enfrentamento da Michele e do Tarcísio. Com Bolsonaro seria 45,1 contra 40,2, fora da margem de erro. Esse é o primeiro dado muito importante. Então, a repercussão tem sido importante. Bolsonaro venceria Lula no primeiro e no segundo turno. Não há quem suporte mais imaginar um governo nas mãos do Lula. Aquela mágica, aquela alquimia dizendo que o Lula ficaria 2 anos e que depois o Alckmin entraria, isso não funciona mais. Então, estamos tendo aqui os dados, o Tarcísio, mais uma vez, destaca que o grande desafio que a esquerda, que o sistema tem, e é isso que o Cacai falou, o grande desafio do sistema é impedir que o Bolsonaro participe. Vamos ver aqui os números. São muitos cenários que o pessoal lá do Murilo, do Paraná Pesquisas, estipulou, mas esse aqui, particularmente, é muito importante. Nesse dado aqui, Bolsonaro é num cenário estimulado. Bolsonaro venceria Lula 45,1 por 42,2. 40,2 contra 45,1. E aqui nós podemos olhar no descritivo claramente que a situação do Lula só é confortável, meus amigos, só é ainda tranquila entre, sejamos francos, católicos, onde ele tem uma boa maioria. Depois pede para a gente não ser preconceituoso com os católicos. Entre os mais desassistidos, culturalmente, quem tem um ensino fundamental, e depois entre os mais idosos, onde ele tem 45,8. Mas é interessante notar outro detalhe. É o Nordeste que ainda se... Ou seja, são os católicos, os que estudam menos e os mais idosos que seguram o Lula. Que coisa, hein? E aqui está. O Nordeste responde 54,1% das intenções de voto. Muito superior ao Norte, Centro-Oeste, Sudeste e mesmo o Sul. Depois querem tratar de dizer que há um preconceito. Não, aqui estão claramente definidos os dados. E olha só, a Michele também vence o Lula. Que coisa, hein? Que coisa mais estranha, mais assustadora. E também nesse recorte aqui,
nós veremos que o Lula continua sendo forte entre os católicos, entre os menos cultos, aquele pessoal que estudou menos, e entre os mais idosos. Aqui depois ainda temos uma situação do Lula contra o Tarcísio, e aqui está um empate técnico, o Lula mantém uma mínima vantagem. Portanto, meus amigos, o que eu quero que fique claro é o seguinte: o sistema precisa manter o Bolsonaro fora da disputa. Porque o Bolsonaro apanhando o tempo todo da mídia e do sistema, o Bolsonaro enfrentando, inclusive, alguns setores que se dizem de direita e que são ligados à MBL e outras figurinhas carimbadas. Ainda assim, Bolsonaro é o nome mais forte para 2026. Manter o Bolsonaro fora da disputa é o remédio, é a alternativa que eles, os esquerdistas e a turma do mal, ainda têm. Mas o crescimento da Michele e também o crescimento do Tarcísio mostra que a turma da esquerda, do crime organizado, do narcotráfico e da velha mídia terão que fazer muito mais e terão que trabalhar muito mais sujos ainda para manterem uma esperança de um poste indicado pelo Nine Fingers ser viável eleitoralmente em 2026. Antes de encerrar, quero mais uma vez lembrar, destacar, enfatizar e pedir que você, na medida do possível, pessoal, contribua com o nosso Pix. Nós precisamos do seu apoio. Nosso canal é desmonetizado, desqualificado para monetização, e nós precisamos contar com o seu apoio. Não temos outra alternativa. Não temos mecenas, não temos financiadores ocultos, não temos donos. Por isso podemos dizer que nós temos esse compromisso. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.